Durante a enxurrada que atingiu o município de Presidente Getúlio, alguns profissionais tiveram um papel importante, entre eles, claro, os bombeiros. Por isso, nós voltamos até o município para falar um pouco sobre a atuação em frente à tragédia que ocorreu na cidade do Vale Norte. Em meio à destruição, a lama e o desespero de muitas famílias, eles continuavam o trabalho. Afinal, são em casos como as enxurradas que atingiram a região que nós lembramos mais uma vez a importância do trabalho dos bombeiros. E em Presidente Getúlio, eles vieram de várias cidades do estado e foram fundamentais para socorrer pessoas que estavam isoladas e também encontrar os corpos de quem não conseguiu sobreviver. O Kleber é hoje o subcomandante dos Bombeiros Voluntários de Presidente Getúlio e também já atuou como bombeiro militar. Em 2008, ele trabalhou em Blumenau na enchente com deslizamento que ficou marcada na história do estado. Mesmo tendo experiência na área, ele conta que casos como esse, que ocorreram na região, acabam marcando a vida de um profissional que trabalha com resgate. As equipes, de momento, elas estavam preparadas para um possível alagamento de ruas, né? Nada mais do que isso. Uma região como a do Revólver, que não se esperava pelos órgãos competentes, né, de geologia ou defesa civil, não se esperava que fosse acontecer no Revólver o que aconteceu naquela noite, né? Então nos pegou de surpresa e houve necessidade de se criar mecanismos, né, para que se fosse realizado os primeiros atendimentos àqueles que estavam necessitando em cima de telhados, ilhados, né? Tanto que naquele momento eu estava em casa, quando eu fui acionado, que eu me desloquei, eu tive um problema para chegar no quartel, né? Então quando você é pego de surpresa com esses tipos de sinistros, com esses tipos de catástrofes, cria-se esse, vamos dizer, desencontro até que se coloque tudo em ordem, né? Que foi o que aconteceu. No outro dia a gente já começou, clareou o dia, você começa a ver o problema em si, o tamanho da situação, né? E aí você começa a tomar, junto a outras agências, as necessidades como foi tomadas aqui, né? Eu estou 15 anos na corporação, né? Já passamos por várias situações, mas infelizmente eu também nunca presenciei algo assim. Tivemos vários bombeiros aí de outras cidades também com muito mais tempo de casa que eu e também nunca presenciaram uma cena que eu posso chamar, é uma cena de guerra. É uma cena de guerra. A gente nunca viu uma situação assim. Como em Presidente Getúlio, muitas famílias foram atingidas e pessoas acabaram perdendo a vida, foi preciso contar com o apoio de profissionais de todo o estado, entre bombeiros militares, voluntários e pessoas ligadas, por exemplo, à Defesa Civil e também à polícia. Nessa hora, foi preciso montar um posto de comando para que o trabalho funcionasse da melhor forma possível, já que foram utilizadas aeronaves, vários veículos e até cachorros para a busca dos corpos. Hoje a gente tem que, usar das tecnologias que tem, né? Se pegar por experiências minhas como 2008, a gente não tinha algumas certas tecnologias como a gente tem hoje, o grupo de WhatsApp, por exemplo, né? Então, de primeiro momento, a gente montou um posto central, né? Que foi montado um posto de comando único, depois a gente montou um posto de operações que foi montado dentro do Revólver, né? Onde teve muita participação aí de várias unidades de bombeiros voluntários do estado de Santa Catarina que se propuseram saírem de suas unidades e virem nos dar esse suporte. Então, passava tudo por esse posto de operações, né? Então, ficou muito fácil para a gente poder trabalhar na área quente, como a gente identifica, né? E o Kleber conta que mesmo quem está acostumado a lidar com situações difíceis acaba se emocionando, principalmente quando um corpo é resgatado em meio a tanta destruição. Nós não somos heróis, né? Como eu sempre digo, o bombeiro ele não é herói, ele é um profissional. A diferença é que a gente tem uma certa resistência, uma certa, domínio da nossa profissão. Choca. Infelizmente, ali um dos bombeiros, até lá de Indaial, o comandante Vinotti, né, que transportava os corpos até o local onde se encontrava o IGP, a criança é a idade do filho dele, né? Então, para mim, tem um filho de 9 anos. Situações como essa, vítimas da idade da minha mãe, então situações como essa, ela pesa para nós profissionais, só que naquele momento a gente cria uma certa blindagem para que a gente possa realizar o serviço, a população nos vê como está resolvendo, né? E depois chega no momento em que a gente realmente se tranca sozinho, chora dentro da viatura, abraça o colega, né? E sai para fora da viatura, tudo tem que ser feito, né? Então,
a gente acaba depois tendo que ter todo um apoio quanto a isso também. O que fica é o reconhecimento de pessoas como o seu Ivo, que mora no bairro Revólver e que viu a casa de muitos vizinhos sendo destruídas pela água. Foi bom, tudo. Bombeiro, eletricidade, da rede. Vieram, eles estão aí, estavam direto aí, né? Trazendo água, comida para nós, né? 100%. Passadas algumas semanas da enxurrada que tirou a vida de várias pessoas aqui em Presidente Getúlio, o Corpo de Bombeiros Voluntários do município ainda continua alerta, principalmente em algumas localidades, como o bairro Revólver. Hoje, juntamente com o Poder Municipal, né, através da Defesa Civil, a gente vem fazendo um trabalho preventivo. Então, nós bombeiros, junto com a Defesa Civil, com a Polícia Militar, inclusive, que desde o momento das operações até os dias de hoje sempre nos dá o suporte necessário, a gente vem se precavendo. Começa uma quantidade de milímetros de chuva X, a gente se desloca para o local, começa a fazer rondas preventivas, começa a avaliar terrenos para criar essa blindagem e criar a segurança para a população de que nós estamos vendo o problema. Então, há centenas de anos, a continência é um símbolo de respeito. Então, nós vamos prestar a nossa continência às pessoas que perderam suas vidas e aos seus familiares e toda a comunidade. É o nosso singelo respeito. Atenção, grupamento, em continência às pessoas que perderam suas vidas, aos familiares, a apresentar armas!